Entrando agora no pronto-socorro / UTI, a gente volta aqui com o Cauê para falar do nosso 5º artigo escolhido pelo top 7 do ano aqui, né, Cauê? Isso aí. Então, o próximo artigo que a gente vai comentar é um artigo que foi bem badalado lá em março de 2023. Saiu no New England, que foi o Cape Cod. Uso de corticoide na pneumonia grave. Esse artigo, ele deu o que falar mesmo. Deu bafafá, E né? esse assunto é sempre bom, né? Sempre volta, sempre tem um trabalho, mas parece que esse foi um trabalho mais robusto, então é legal da gente repercutir ele aqui. Isso. Mas antes da gente entrar no Cape Cod, vamos só relembrar, você falou que é na pneumonia grave, né? Exato, Pedrão. E às vezes a gente tem uma dificuldade de pontuar, né? O que é pneumonia grave? Porque tem tanto score pneumonia que a gente acaba se perdendo. Mas é importante aqui, pneumonia, sempre quando a gente tem um paciente no pronto-socorro com pneumonia, a gente vai estratificar a gravidade dele com relação ao porte PSI. Tá. É um dos scores mais utilizados para predizer onde esse paciente vai ser tratado. Então, um porte PSI de 1,2 ambulatório, o 3 é uma certa dúvida, depende de alguns contextos, e o 4,5 vai ser internado em um ambiente hospitalar. Só que isso não diz se o paciente tem uma pneumonia grave ou não, por assim dizer. Gravidade tem alguns scores também, sendo que o mais utilizado é o da EDSA de 2007, que aí tem critérios maiores, como instabilidade clínica, hemodinâmica, insuficiência respiratória e alguns critérios menores. Para quê? Para falar que esse paciente realmente tem uma pneumonia grave e ver se ele internou, se ele tem que ser alocado em UTI ou não. E isso aqui, por assim dizer, é uma pneumonia grave pela literatura, né? É aquele score que envolve se é multilobar ou não, Exato. se é alterado ou não, né? Tem alguns critérios menores, assim. Acho que, se eu não me engano, até a plaquetopenia entra na brincadeira, né? Exatamente. E aí a gente deixou esse score lá no guia para falar o que é critério maior, o que é critério menor, e aí vai pontuando para falar se o paciente tem pneumonia grave mesmo ou não. Maravilha, Cauê. Agora, o Cape Cod ele não foi o primeiro trabalho a avaliar isso. Essa discussão ela já está fomentando há um tempo, né? Fomenta um tempo, Pedrão, porque a gente tem ali mais de, vamos dizer assim, 20 anos de estudo que é difícil pontuar o que é pneumonia grave, porque esses scores foram se modificando e a gente tem mais de um score para utilizar. Então, o primeiro ponto desses estudos prévios é que a definição de pneumonia grave era diferente entre cada estudo. Entendi. Então, assim, por si só, já é difícil dizer se usar corticoide em populações que são diferentes entre cada estudo tem benefício ou não, né? É difícil a gente equiparar um com o outro, vamos dizer assim, né? Tá bem. Se não existe uniformidade na hora de selecionar os pacientes, fica difícil de comparar resultados. Exatamente. Né? É difícil a gente saber quem que é realmente que merece o corticoide. E aí o outro ponto é o corticoide utilizado, né? Então, em alguns estudos, às vezes, eles utilizavam metilpred, hidrocortisona, então é difícil de comparar também. E a entrada do corticoide era meio tardia no início da doença, né? Meio tardia na pneumonia grave. Então era difícil dizer se realmente o benefício existia, com qual corticoide que era, porque não era uniformizado entre os estudos, e se o benefício era mais precoce ou não, né? Essa era uma grande dúvida que a gente tinha na literatura previamente. Muitas dúvidas aqui, muitas variáveis. Vamos entender cada uma delas quando a gente vai entrar no Cape Cod agora. E aí o Cape Cod ele é o maior estudo atualmente de corticoide na pneumonia grave e ele tenta resolver os principais problemas que a gente teve até agora. Então, ele define muito bem o que é o paciente que tem pneumonia grave, ele usa a hidrocortisona, que realmente é o corticoide mais utilizado, e usa de uma maneira precoce. Então, aí ele já tenta tirar esses viés dos estudos prévios, né? Então, a primeira parte aí sobre a definição do paciente grave. O que o Cape Cod definiu como paciente grave para ver se tem benefício ou não do corticoide? Ótimo. Então, aqui eu já queria pontuar que ele deixa bem claro que pneumonia grave é um paciente que precisa ou de ventilação invasiva ou não invasiva, com PIP acima de 5. Se ele precisa de um suporte com catéter de alto fluxo em pacientes que têm uma relação menor do que 300, se precisa de máscara não renalante também com relação menor do que 300, ou se tem um porte PSI maior que 130, tá? Então ele deixa bem definido isso como critério de inclusão. Um ponto interessante, Pedro, é que ele define muito bem o que é pneumonia. Então os pacientes que eram randomizados, eles fechavam critérios para pneumonia e não podia ter um diagnóstico diferencial, por exemplo, um mais C descompensado e por aí vai. Então eram pacientes com pneumonia e bem definido o que era uma pneumonia grave. É fácil decorar o 300, que vai ser o mesmo critério de SARA ali, né? Exato. Pra gente pensar. Então, seria uma pneumonia que já está evoluindo para uma SARA, ou uma pneumonia com PSI muito alto, ou que está usando VNI, por aí vai, né? Exato. Perfeito. E aí, o corticoide utilizado, que seria a segunda variável aqui, foi hidrocortisona. Qual foi o esquema? Então, a hidrocortisona era usada em 200 mg por dia, tá, Pedro? Só que aqui era um pouco diferente. O paciente que respondia bem, respondia em 48 horas, era encurtado o tempo de uso. Então, o máximo era 14 dias. Se o paciente respondeu bem, era até 8 dias. Tá. E aí tinha um esquema de desmame nesses dias, tá? É legal porque lá no guia tem a tabelinha bonitinha, assim, que
Se responde rápido, vai desmamando mais Isso. rápido. E se responde mais lento, vai desmamando mais devagar. A gente deixou pronto porque eu achei que era importante deixar esse visual, né? Pra saber como que a gente vai descalonar, né? E porque era difícil de explicar no áudio Também, também, né? também, com certeza. Na hora de gravar o podcast, ó, eu não vou conseguir explicar isso aqui no áudio, deixa eu deixar uma imagenzinha bonitinha que eu jogo pra lá, né? Exatamente, tem que pensar nisso, não tem como. Fechou, Cauê. Então, a gente já viu a variável de gravidade, o que ele considerou grave, já Uhum. viu a variável do corticoide, Sim. qual é o esquema. Ficou agora em relação ao tempo, que você falou que alguns trabalhos entravam tarde e esse entrou cedo. Como assim? Isso, aqui é porque quanto mais cedo a gente entrar, mais a gente vai usar da capacidade anti-inflamatória do corticoide, evitando uma certa piora pulmonar, né? Tá. Então, o Cape Cod falou, a gente vai iniciar em até 24 horas da randomização. Então Beleza. é precoce, muito mais precoce do que os estudos prévios que a gente tinha, tá, Pedro? Tá bom. Então tinha esse ponto de diferença. E antes da gente ir para os resultados, algum critério de exclusão que você queira mencionar aqui, Cauê? Isso, porque aqui importa também, né? Não dá para a gente generalizar para todas as pneumonias. Então, pacientes com pneumonias aspirativas e pneumonia por influenza foram excluídos. Até pneumonia aspirativa, para não enviesar um pouco o critério de pneumonia adquirida na comunidade grave, e pneumonia por influenza, porque a gente sabe que corticoide tem malefício nessa população. Ok. E Legal. o último é paciente imunossuprimido, ou o paciente que já fazia corticoide, porque a gente não ia conseguir randomizar, e o paciente imunossuprimido porque foge dessa população, que é só uma pneumonia adquirida na comunidade, e, por último, choque séptico, porque é o paciente que vai merecer corticoide de todo jeito, que a gente sabe que tem uma tendência de benefício, né? E aí vai ser os critérios, as indicações de corticoide no paciente séptico já tem os seus trabalhos específicos, né? Exatamente. E qual foi o desfecho aqui buscado? Então, o desfecho primário buscado foi mortalidade de 28 dias e teve alguns desfechos secundários bons. Tanto taxa de intubação e taxa de evolução para sepse, choque séptico, e desfechos secundários aí associados ao uso do corticoide, né? Então, risco de sangramento gastrointestinal e disglicemias, principalmente. Beleza, um pouco de segurança aqui, né? Uhum. Fechou. E aí? O que o Cape Cod encontrou, Cauê? Aí o Cape Cod, ele encontrou uma redução de mortalidade significativa nos pacientes que usaram corticoide, tá, Pedro? Com todos esses critérios em mente, mas encontrou uma redução de mortalidade em 28 dias significativa, tá? É importante dizer também que ele encontrou uma redução na taxa de intubação no grupo que usou corticoide e também na instabilidade hemodinâmica, evolução para sepse, choque séptico, tá? Com relação aos desfechos de segurança, só as disglicemias que foi um ponto mais fraco aí para o uso do corticoide, porque os pacientes tiveram que usar mais insulina com o uso da hidrocortisona, tá? Fora isso, taxa de sangramento gastrointestinal não teve diferença. Maravilha, Cauê. Acho que esse é um trabalho robusto, maior do cenário, Uhum. que vai entender o uso do corticoide. Eu acho que a atenção com os critérios de inclusão Exato. e de exclusão, né? Acho que é Exato. legal a pessoa prestar atenção nesses critérios para saber se o seu paciente do dia a dia se enquadra no que o Cape Cod tentou encontrar, né? Exatamente, Pedro. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para a inclusão e que realmente são pacientes graves, tá? Esses pacientes do estudo Cape Cod eram pacientes graves. Aqui, o benefício do corticoide já está ficando um pouco mais certo, parece.